Bom dia, quarto ano! Vamos a mais uma aula de História. Hoje na História iniciamos um novo capítulo, capítulo esse que vai falar sobre as transformações ambientais e sustentabilidade. Vamos lá ver o que o nosso roteiro traz hoje como objetivo nessa aula? Então, como objetivo aí nessa aula de hoje, só um minutinho, deixa a professora pegar o roteiro dela aqui. Que está dando tchotche. Só um pouquinho aqui que o nosso roteiro não quer aparecer, tá com gracinha. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui porque que o nosso roteiro não quer aparecer. Beleza. Então o roteiro de história, ele traz hoje pra gente a identificação das mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade, como o nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreiro, e a criação da indústria. Reconhecer as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo. Tá? Dando continuidade, o nosso conteúdo do capítulo 6 vai se estender da página 73, né, que ela será uma atividade para casa, conforme vai o nosso roteiro. E iniciamos o capítulo 7. Desculpa, a professora está no errado. O capítulo 6, né, transformações ambientais e sustentabilidade. Nós vamos trabalhar das páginas 76 a 78. A professora traz duas sugestões de vídeos que estão só falando sobre esse assunto, como material de apoio que eu gostaria imensamente que vocês assistissem. E depois segue a atividade no livro e caderno da página 77. Então vamos lá ver o que essas páginas trazem pra gente? Pegando o seu livro aí, a professora vai pegar o dela aqui. Agora sim. As transformações ambientais e a sustentabilidade. Né? No Todos a Bordo, né, ele traz uma imagem aqui, como os senhores podem ver. Né? A professora vai ampliar só um pouquinho para ficar melhor. Beleza? E aí, na página 77, no Todos a Bordo, ele pede: observem a imagem de um lado, está a Floresta Nacional do Tapajós, uma unidade de conservação federal, e do outro está uma área de campo de plantação de soja. Ele pede que você identifique qual é a diferença entre as duas áreas. A número 2, o que divide as duas áreas? Questão 3, o que você acha da atitude de derrubar florestas para plantar soja? E quarta e última, quais problemas as derrubadas de áreas florestais podem causar no meio ambiente? Né? Você vai responder isso aí pra gente. E aí ele pergunta: você já percebeu que a história é repleta de transformações? A transição do nomadismo para a sedentarização, o domínio da agricultura, a domesticação de animais e o aparecimento das primeiras cidades e o surgimento do comércio e das fábricas são alguns exemplos disso. Nesse capítulo você vai estudar como o meio rural e o urbano foram e continuam sendo afetados por essas transformações, bem como compreender as consequências da intervenção do ser humano na natureza. Aí ele traz como primeira temática dessa página a Revolução Agrícola, traz uma imagem, como vocês podem ver aqui, e ele diz: a prática da agricultura foi uma das maiores revoluções no modo de vida das sociedades humanas. Estamos falando de algo que aconteceu no período neolítico, há aproximadamente 12 mil anos, mas continua presente em nossa vida. Por meio da observação dos seres humanos,
Por meio da observação, os seres humanos aprenderam a utilizar os recursos oferecidos pela natureza, bem como a domesticar animais e plantas. Em consequência desse longo processo, os grupos humanos começaram a fixar assentamentos permanentes em determinados locais, deixando de ser nômades, né, como nós já estudamos isso, e tornando-se sedentarizados. Desse modo, a paisagem sofreu interferências cada vez maiores, pois os seres humanos passaram a compreender como funcionava o meio natural, ao mesmo tempo que o modificavam. Olha aí. Então ele diz que assentamento nada mais é do que um espaço territorial de povoamento humano em áreas antes não habitadas. Abaixo ele traz a imagem de mulheres trabalhando na agricultura em Marrocos em 2017, tá bom? E como a gente pode ver, na página 78, né, que a professora até ultrapassou, é onde vai a nossa aula de hoje, tá bom? Então a atividade está bem facinho, eu peço que vocês assistam os vídeos, tá bom? Releiam esse capítulo aí que a professora acabou de explicar. O capítulo 6, né, dessas transformações ambientais, ele nada mais traz para a gente sobre a transformação do espaço em que vivemos por meio da história, né, e dos grandes marcos da humanidade, como nós vimos aí. E nessa mesma linha de pensamento, nós podemos fazer discussões sobre as modificações do meio rural e urbano. Na contemporaneidade, como o avanço do agronegócio no Brasil, a devastação de biomas e as problemáticas socioambientais enfrentadas pelos centros urbanos, que já foi temática nossa na sala de aula também. Né? A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica, ela precisa de traduzir-se em novos hábitos. Né? Por quê? Porque muitos estão cientes de que não basta o processo atual e a mera acumulação de objetos ou prazeres para dar sentido à alegria do coração humano, né? Mas não se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhe oferece. Então, nos países que deveriam realizar as maiores mudanças nos hábitos do consumo, os jovens têm nova sensibilidade ecológica e um espírito generoso diferente daquele tempo. Mas sabemos que muitas pessoas ainda, né? As queimadas do momento que estão aparecendo para a gente são prova disso, que o ser humano ainda precisa muito modificar-se de pensamento para evitar essas queimadas e fazer pessoas sofrerem, como a gente está vendo aí nos jornais, certo? Então,